Hey guys, I'm back. Eu tô de volta e agora para fazer a correção das atividades, tá? Então, vamos lá. Atividades da página 21 até a página 25, tá? Essa questão que começa na página 20 e vai até a página 21 diz o seguinte: A history quiz. Então, é um quiz da história. Are you good at general knowledge? Então, você é bom em conhecimento geral? So, let's do this quiz about important facts of our recent history. Então, vamos fazer esse quiz sobre fatos importantes da nossa história recente, tá? Write the questions and answer them. Então, escreva as perguntas e as responda. E aí a gente tem algumas imagens. Continuamos com as imagens na página 21, tá? E aí algumas datas. Vamos lá, e a gente vai fazer as perguntas e respondê-las. Primeira pergunta: When did the World War I start? Então, quando a Primeira Guerra Mundial começou? It started in 1914. Então, ela começou em 1914. Segunda pergunta: When did the first man step on the moon? Quando o primeiro homem pisou na Lua? The first man stepped on the moon in 1963. Então, o primeiro homem pisou na Lua em 1963. Próxima pergunta. When did the World War II finish? Então, quando a Segunda Guerra Mundial terminou? It finished in 1945. Então, ela terminou em 1945. Seguindo com as perguntas, when did Guglielmo Marconi invent the radio? Então, quando o Guglielmo Marconi criou o rádio? He invented in 1895. Então, ele inventou em 1895, tá? Seguindo com as perguntas, when did the Wall Street crack happen? Então, quando a quebra do Wall Street aconteceu? It happened in 1929. Então, aconteceu em 1929. Próximo. When did Bill Gates start Microsoft? Então, quando Bill Gates começou a Microsoft? He started Microsoft in 1975. Então, ele começou a Microsoft em 1975. Próxima pergunta. When did the cellular phone first appear? Então, quando o telefone celular apareceu pela primeira vez? It first appeared in 1973. Então, ele apareceu pela primeira vez em 1973. Seguindo na página 22, nós temos o seguinte: Leonardo da Vinci was a famous painter, sculptor, architect, engineer and scientist. Então, o Leonardo da Vinci era um pintor famoso, um escultor, arquiteto, engenheiro e cientista. He is still recognized as one of the most well-known names in the art world today. Então, ele ainda é reconhecido como um dos nomes mais bem conhecidos na arte do mundo hoje em dia. Então, primeira questão. Talk to your friend about the questions. Então, converse com um amigo sobre as perguntas. E aí você pode fazer essa relação, tá? Essa interação com o seu colega através das redes sociais. As perguntas são: Do you know the name of any of his works? Então, você sabe o nome de algum dos trabalhos de Leonardo da Vinci. E a segunda pergunta, where was he from? Então, de onde ele era. E aí, para responder, a gente tem alguns exemplos como a Mona Lisa, a Capela Sistina, que são obras dele, e ele nasceu na Itália. He was from Italy, tá? Na segunda questão, página 22, nós temos read the table with some facts about Leonardo da Vinci's life. Então, leia a tabela com alguns fatos sobre a vida do Leonardo da Vinci. Pay attention to the highlighted words and expressions. Then match the words from the text with their definition. Então, preste atenção
as palavras destacadas, tá? As palavras e expressões destacadas e relacione essas palavras com as suas definições. Então, aqui continua a tabela, tá? Vocês vão observar todas as palavras que estão destacadas e relacionar com as suas definições. Vai ficar mais ou menos assim. To be raised. Então, qual a definição de to be raised? To be elevated to a higher position or level. Outshine. To surpass in splendor, ability, excellency, etc. To be cleared. To be recognized as innocent. To hire. To contract labor or personal services. Portrait. A representation of a person usually showing the face. E to be buried. To deposit a dead body in the earth or in a tomb. Ok? Seguindo, página 24, questão 3. Read the text again and underline 10 regular verbs in the past. Copy them below. Então, leia o texto novamente e sublinhe 10 verbos regulares no passado. Copie eles abaixo. Então, a gente tem alguns verbos no passado que são raised, studied, asked, worked, accepted, returned, hired, lived, traveled e stayed. Então vocês podem copiá-los. Na quarta questão nós temos the pronunciation of the verbs ending with ed depends on the final consonant sound. Então, a pronúncia dos verbos terminados em ed dependem do som da última consoante. There are 3 ways to pronounce ed at the end of the word in English. Então, existem 3 formas de pronunciar o ed no final das palavras em inglês, tá? Dos verbos em inglês. Look at the chart and number the verbs you copied in exercise 2 according to the ed sound. Então, olhe para a tabela abaixo e você vai enumerar os verbos que você copiou do exercício 2 de acordo com o som do ed. Então, que sons são esses? Em alguns casos, o ed vai ter som de T, como no caso de helped, looked, sniffed, left, washed, watched, used, kissed, danced e fixed. Em outros, ele vai ter som do D, mas sem o I, like robbed, damaged, called, claimed, cleaned, offered, lived e amazed. E em outros ele vai ter o som do ed, like wanted, needed, tá? Então, se a gente for organizar pelo som, na primeira coluna temos o asked e o worked. Na segunda, nós temos raised, studied, returned, hired, lived, traveled e stayed. E na última nós temos o accepted, ok? Na quinta questão, listen and repeat the words from the chart. Então, ouça e repita as palavras da tabela. Então, você pode ter acesso a esses áudios na plataforma do Piaget, no site da Piaget, tá? Sexta questão, write down the sentence you've heard. Então, escreva as frases que você ouviu. Letra A, he visited his grandmother last Sunday. Então, ele visitou a sua avó no domingo passado. Letra B, they helped me to do my homework. Então, eles me ajudaram a fazer a minha lição de casa. E na letra C, she lived in Italy 2 years ago. Então, ela morou na Itália há 2 anos atrás. Então, pessoal, essa foi a nossa correção de hoje. Agora estou disponível para atender vocês no Instagram, tá? Por favor, me enviem as fotos das atividades. É muito importante que todos vocês me enviem as fotos das atividades. E lá também a gente pode tirar qualquer dúvida que tenha restado. Então, se você tiver uma pergunta, manda para mim lá no direct, ok? So, thank you so much, guys. See you next class. Bye.